O poder da autocura. Como a física quântica pode ajudá-lo a ter uma vida sem doenças e com saúde. Por Wallace Lima, editora Gente. Capítulo 2. A cura é você. A questão principal é você entender que o lugar em que se encontra hoje é o lugar em que escolheu estar. Desde 2005, quando realizei o workshop O Paradigma Quântico, um portal para uma nova consciência, se abriu para mim algo que procurava desde que me lancei em busca do autoconhecimento, dos processos de autocura e das curas naturais, sempre buscando integrar ciência e espiritualidade, a visão de mundo masculina e a visão de mundo feminina, o Yin e o Yang, da filosofia taoísta, e os aspectos onda e partícula da matéria com base nos princípios da física quântica. Em 2009, eu organizei o primeiro Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida e tornei-me um dos pioneiros na divulgação da saúde quântica no Brasil, nome oficialmente criado por mim naquela ocasião. A minha vida vinha mudando em ritmo acelerado desde então. Em 2007, organizei uma parceria com a Unipaz, o workshop As Evidências Científicas da Existência de Deus, em que trouxe pela primeira vez a Recife o físico indiano Amit Goswami, que se tornara uma celebridade mundial após o filme Quem Somos Nós. Neste filme, há também a participação do Dr. Joe Dispenza, outra grande celebridade que tive a honra de entrevistar em setembro de 2020. A entrevista está disponível no meu canal do YouTube e pode ser acessada por meio do QR Code a seguir. Ter chegado até Amit Goswami fez parte de um experimento quântico, consciente. Eu cocriei aquele evento antecipadamente, usando os princípios da física quântica que fundamentam a lei da atração. Já fazia alguns anos que eu havia me libertado dos medicamentos alopáticos e meu entusiasmo, quase juvenil, o meu sonho era levar essa possibilidade para o mundo todo. Quando eu estive na Índia pela primeira vez, em 2010, tive um encontro muito próximo com a cultura tibetana. Na minha busca por autoconhecimento, fiz um curso intensivo de psicologia transpessoal com abordagem budista. O curso me possibilitou um convívio direto com um dos povos mais pacíficos, generosos e espiritualizados do planeta e que tem influenciado diretamente o Ocidente devido ao intercâmbio com grandes mestres espirituais que foram obrigados a sair do Tibete em razão da invasão dos chineses. O curso se deu em Dharamsala, uma cidade do norte da Índia situada nas encostas do Himalaia, que é a morada oficial do Dalai Lama. A experiência em Dharamsala foi magnífica em todos os sentidos. Fiquei hospedado em um hotel que ficava bem próximo de onde Dalai Lama reside e pude sentir de perto o campo de energia que emana daquele lugar. De maneira inexplicável, comecei a ter uns sonhos lúcidos em que parecia que eu estava acessando uma outra dimensão. Até que tive um ataque de insônia e fiquei várias noites em claro. Mas mesmo assim, levantava disposto e ficava até de noite no curso, que era em regime intensivo. Eu me encontrava em um estado de excitação que nunca havia experimentado antes e tendo sonhos enigmáticos que me mantinham sempre em estado de alerta e de curiosidade. Esse ritmo intenso, além do frio próximo de 0 grau, Dharamsala fica no sopé do Himalaia e da cidade avistávamos os picos nevados, então imagine. Debilitou o meu sistema imunológico e eu comecei a tossir, com muitas secreções nos pulmões. Meus problemas respiratórios e meu sistema imune debilitado, que havia comprometido a minha saúde desde a infância, estavam de volta. Tive febre alta, um sintoma que me levou a achar que estava com algo mais grave. Como havia um médico no nosso grupo de brasileiros, ele me examinou e disse que eu estava com broncopneumonia. Ao receber esse diagnóstico, uma parte minha, o meu médico quântico interior, se animou. Era a minha oportunidade de comprovar mais uma vez a minha tese de que não precisava tomar medicamentos químicos para me curar. Agendei uma consulta com uma médica da medicina ayurvédica, medicina tradicional indiana, que me recomendou alguns fitoterápicos e aproveitei para agendar também uma consulta com um médico tibetano.
Para minha surpresa, os médicos tibetanos são exímios acupunturistas também, assim como os médicos da medicina tradicional chinesa. O diagnóstico é feito pela leitura do pulso e observação da língua. E só. Aproveitei e levei comigo um grupo de brasileiros para se consultar também. Fomos surpreendidos pela precisão com que ele falava de cada pessoa, trazendo informações precisas de traumas passados e da região do corpo em que os traumas estavam alojados em forma de memória muscular. Ele identificava os pontos a partir de toques precisos com as pontas dos dedos e sempre acertava em cheio. Aqueles pontos haviam guardado a memória muscular do trauma e ficavam doloridos ao serem tocados. Fiquei de queixo caído com tamanha precisão. Na minha curiosidade de conhecer mais de perto aquela medicina milenar, me aproximei de um dos médicos que me falou dos fundamentos da medicina tibetana e como ela havia surgido. Segundo ele, a medicina tibetana surgiu da observação dos animais que, quando estavam doentes, ingeriam certos tipos de plantas. Os tibetanos passaram a usar as mesmas plantas para sintomas semelhantes e passaram também a se curar naturalmente. Hoje, a medicina tibetana usa essencialmente as ervas colhidas no Himalaia, que são produzidas ao som dos cantos dos monges tibetanos, emanando vibrações de cura. Confesso que fiquei impactado com todas essas informações. Segui à risca as orientações. Tomei os medicamentos fitoterápicos, tanto da Ayurveda quanto da medicina tibetana, e também fiz algumas massagens terapêuticas com uma terapeuta tibetana, que tinha um potencial de cura muito grande nas mãos. Mesmo estando em um lugar muito frio, as suas mãos eram impressionantemente quentes. E eu me sentia profundamente relaxado e ao mesmo tempo energizado ao fim de cada massagem. Após 3 dias, eu não tinha mais nenhum sintoma da broncopneumonia e minha energia estava lá em cima. O médico brasileiro ficou espantado com a minha recuperação e quis saber o que eu tinha feito para me restabelecer tão rápido. O que aconteceu é que coloquei em prática o que vinha estudando e praticando, fazer o uso das medicinas naturais e, ao mesmo tempo, expressar uma confiança inquebrantável de que podia me curar sem fazer o uso dos alopáticos. Eu vou ensinar a você esse caminho, mas lembre-se de que exige muita dedicação, vontade e determinação. Lembro que a dona da pousada chegou a me oferecer medicamentos alopáticos para reduzir a febre e combater a broncopneumonia, mas eu agradeci a gentileza e simplesmente não tomei. Citação: o meu corpo-mente é tão inteligente e forte que quanto mais e melhor eu me cuido, mais ele me protege e me deixa calmo, tranquilo e confiante, mesmo diante de grandes desafios. Essa experiência fascinante em Dharamsala foi fechada com chave de ouro ao termos a oportunidade de participar de um belo ritual com o Dalai Lama. Acordamos às 4 horas da manhã para conseguir um lugar bem próximo de onde seria a cerimônia no seu palácio e ainda tivemos o privilégio de ele ter vindo nos cumprimentar, visto que fizemos cartazes dizendo que éramos do Brasil e solidários com o povo tibetano. Ele nos fez algumas perguntas rápidas e, com o seu sorriso largo e gentil, agradeceu e se despediu de nós. Fiquei tão entusiasmado com a leitura dos pulsos para diagnóstico das enfermidades que, ao me encontrar com a minha sobrinha Tamara Lopes, que morava na Índia, na cidade de Bangalore, comentei com ela que me apresentou o professor de Ayurveda Mahesh Krishnamurti, com quem fiz o primeiro módulo do curso de leitura de pulso. Foi uma experiência incrível. Para fazer o segundo módulo, o pré-requisito era praticar meditação durante 6 meses, todos os dias. Infelizmente, precisei voltar para o Brasil e não pude dar continuidade. No entanto, matei a curiosidade de saber como aquele médico tibetano havia feito aqueles diagnósticos com tamanha precisão. Concluí essa minha primeira viagem para a Índia tendo o prazer de conhecer de perto uma lenda viva da espiritualidade indiana, o mestre Sai Baba, que estava no fim da vida e veio a falecer logo depois. Participei de um ritual comandado por ele, em que aproximadamente 1000 pessoas entoaram mantras por 2 horas seguidas. Foi de arrepiar. Voltei à Índia em 2012,
quando organizei uma excursão junto com a minha sobrinha Tamara Lopes, e dessa vez fiz uma imersão no sistema médico mais antigo da humanidade, o Ayurveda, que quer dizer a ciência da vida. Fizemos um curso intensivo com o Dr. Partap Chauhan, um mestre de medicina ayurvédica reconhecido mundialmente. Foi outra experiência incrível, e assim como a medicina tibetana, eles curam todas as doenças com o uso de fitoterápicos, massagens e outros recursos naturais, sem o uso das substâncias químicas sintéticas que não fazem parte da natureza. Citação: a cura de uma doença acontece naturalmente quando você se coloca como prioridade número 1 e cuida de si inteligentemente. A única maneira de curar é ser curado. O milagre estende-se sem a tua ajuda, mas tu és necessário para que ele possa ter início. Aceita o milagre da cura e ele irá adiante devido ao que é. Ninguém pode pedir ao outro para ser curado, mas pode ser deixar-se curar e assim oferecer ao outro o que recebeu. Quem pode conceder ao outro o que não tem? E quem pode compartilhar aquilo que nega a si mesmo? Ellen Schuckman em Um Curso em Milagres. Investigações de cura. Eu fiz questão de compartilhar essas minhas experiências na Índia para você ter uma ideia de como é investir naquilo em que acredita e se apropriar dos conhecimentos que irão fortalecer o seu propósito. Todas essas viagens e muitas outras que fiz, como as viagens para Machu Picchu, no Peru, Nepal, Butão, Estados Unidos, onde ministrei a imersão coaching quântico e dei palestras em Miami, Orlando, Nova York, White Plains, Newark, Boston, Framingham e Somerville. Além de Dallas, Inerville e Torrance, na Califórnia, na Europa, em Lisboa e na cidade do Porto, Amsterdã e Roterdã, entre outros lugares. O meu objetivo sempre foi conhecer as possibilidades que o mundo me oferece com o intuito de aprender mais sobre mim mesmo. Convivi e convivo com pessoas de diversas culturas, religiões e abordagens científicas e busco validar tudo na minha vida pessoal, na minha experiência como ser humano em busca de evolução, de ser feliz e desfrutar de uma vida próspera, vivendo com leveza e fazendo o que amo fazer e que me realiza. Mas, sobretudo, aprendendo a me curar do que me reprime, do que me suprime, do que evitei confrontar, da dor do que me feriu, do que me rejeitou, do que me envergonhei, do que não aceitei em mim, do que me culpei, do que me neguei, do que não compreendi, daquilo a que reagi com raiva, com ira e fez eu me aprisionar, do orgulho que me impediu de olhar as coisas por um outro ângulo, da minha inflexibilidade, rigidez e negatividade que me levou a julgar, a ter dificuldade de perdoar e expressar generosidade. O processo de cura é sempre um processo de autocura, de cura da nossa alma, dos registros que estruturam o nosso ego, nossas memórias de dor, de medo, de tudo que nos gerou ameaça, estresse, fuga ou nos paralisou. Hoje, cada vez mais eu compreendo a máxima socrática: conhece-te a ti mesmo. E as palavras do Mestre Jesus: a tua fé te curou. Assim, fica até mais fácil entender por que as escolas de medicina são doutrinadas para suprimir as palavras de cura. Isso acontece porque o modelo que eles escolheram para lidar com a saúde é simplório, não contempla a busca da causa, a investigação, o estímulo ao autoconhecimento. Principalmente, não ajuda os pacientes a fabricar felicidade e esperança dentro de si, como ensinou Jesus. A lógica é a da pequenez, da falta de esperança, estimulada por um descaso em ministrar substâncias sintéticas que trazem a toxicidade desencadeadora de novas enfermidades. Nesse sistema que não leva em conta a complexidade da dimensão humana, que a negligencia e a deixa muitas vezes em um plano secundário, a cura não pode mesmo existir. É esse modelo mecanicista e reducionista que está levando aos altos índices de suicídio entre médicos e pastores.
As pessoas que teoricamente deveriam ser mediadoras da cura, muitas vezes estão doentes e não sabem sair desse círculo vicioso da doença. A prática da medicina, sem considerar a dimensão humana e as causas que levam ao adoecimento, é tão frustrante quanto a orientação espiritual que se distancia do que o Mestre Jesus ensinou na essência, que é a prática do amor que liberta. A prática da medicina e da religião de maneira desconectada promove o agravamento das doenças do corpo, da alma e do espírito e levam os seus praticantes a um imenso vazio existencial, falta de propósito e visão pequena do mundo. Médicos e pastores deveriam ter uma formação básica de física quântica, neurociência e epigenética. Seria muito bom se os políticos também pudessem ter esse tipo de formação. Por certo, teríamos uma outra sociedade, mais humana, mais justa, mais cooperativa. Física quântica para médicos, pastores e celebridades. Eu já dei palestras a padres católicos e franciscanos. Tenho entre os meus seguidores freiras, pastores evangélicos, entre outros. Já fui convidado para dar palestras em centros espíritas e congressos espirituais para budistas e para pessoas de diversas opções religiosas. Possivelmente, entre elas, também devia haver ateus. Tenho sido procurado também por artistas, celebridades e até mesmo políticos que acompanham o meu trabalho. Tenho no YouTube um vídeo com o cantor Netinho, que passou por sérios problemas de saúde e encontrou respostas na física quântica. O cantor Nando Cordel teve uma participação no 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, e cantamos juntos no palco. Posteriormente, ele participou também do Carnaval Quântico, uma imersão de autoconhecimento que organizei em 2019, e cantamos juntos mais uma vez. A atriz Carla Dias certa vez me procurou para uma assessoria quântica, para a construção de seu personagem na novela Espelho da Vida, que havia estudado física quântica em Harvard. Outra celebridade que também acompanha o meu trabalho é o cabeleireiro Marco Antônio de Biagi, conhecido como o cabeleireiro das celebridades. É uma pessoa querida que tem uma bela história de superação de um câncer. Durante a pandemia, ele me convidou para fazer uma live no seu Instagram. Quem também me convidou para fazer uma live no Instagram foi a jornalista Márcia Goldschmidt. E, posteriormente, eu a convidei para uma entrevista para o Congresso Internacional de Sexualidade e Relacionamentos que organizei online. Fico feliz por haver um reconhecimento do meu trabalho e um genuíno interesse de influenciadores que se sensibilizaram com os conteúdos que apresento e que certamente terão um impacto positivo nas suas vidas e na dos seus seguidores. Eu me considero um cidadão do mundo. E o meu propósito maior é contribuir com a elevação do nível vibratório do nosso planeta, a partir da minha própria transformação e do que compartilho com os meus seguidores. Citação: se você quer conhecer os mistérios do universo, pense em termos de energia, de frequência e vibração. Nikola Tesla. Essa célebre frase de um dos gênios da ciência, se compreendida pelas pessoas, levaria o mundo a vivenciar um verdadeiro salto quântico em todas as áreas da existência. Meu sonho é que os princípios da física quântica e relativística sejam matéria básica para crianças e jovens e um conteúdo indispensável para todas as profissões. No entanto, acredito que há 4 profissões que, se esses conteúdos fossem pré-requisito em suas formações, iriam afetar positivamente a saúde e a qualidade de vida de bilhões de pessoas, bem como o nosso planeta. Imagine se médicos, pastores, políticos e educadores tivessem plena consciência de como a vibração dos seus sentimentos, pensamentos e ações impacta o mundo, de que tudo que nos acontece é uma resposta do mundo a essas vibrações. Mistérios do universo. O mundo quântico e relativístico. Amplie o seu campo de energia com boas vibrações. Lembre-se de que receberá de volta tudo que oferecer ao mundo.
Vou introduzir alguns conceitos básicos da física quântica e relativística para você entender por que você é a fonte de cura e como esses conhecimentos podem impactar diretamente essas profissões que citei. Em 1905, o alemão Albert Einstein, um dos 5 maiores gênios da ciência, assombrou o mundo com 4 artigos científicos. Em um deles, em que apresentou a teoria da relatividade especial, ele comprova que vivemos em um mundo em que tudo é energia. O que vemos e o que não vemos, o que podemos tocar e o que também não podemos tocar. A sua célebre equação E igual a mc² mostra que matéria e energia são aspectos de um mesmo elemento e que se relacionam por meio da velocidade da luz elevada ao quadrado, que na equação é simbolizada pela letra C. Devido à magnitude da velocidade da luz, o equivalente a 300.000 km por segundo, quando elevamos esse valor ao quadrado, qualquer pequeno valor de matéria que simboliza massa e é representado pela letra m na equação, pode ser convertido em uma quantidade gigantesca de energia. A primeira e catastrófica comprovação científica dessa equação foi feita em 1945, na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos soltaram as 2 bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, no Japão, usando pequenas quantidades de material radioativo. A energia armazenada no núcleo de átomos radioativos, como urânio, tório e plutônio, pode ser liberada a partir de um processo de quebra desses núcleos chamado de fusão nuclear. Essa reação feita em cadeia faz com que uma quantidade gigantesca de núcleos seja quebrada quase que simultaneamente, liberando uma quantidade colossal de energia tóxica devido à radioatividade das substâncias. Infelizmente, o mundo foi marcado pela física moderna com sangue comprovando a eficácia da teoria da relatividade. Porém, essa teoria possui também outras inúmeras aplicações práticas e extraordinárias, e a sua compreensão e aplicabilidade no dia a dia pode nos guiar para a autocura. A outra parte desse enigma da autocura e da compreensão dos mistérios do universo foi iniciada por outro físico alemão, Max Planck. A solução encontrada por Planck, segundo ele, em um ato de desespero para explicar a forma como a energia se propaga no mundo subatômico, se contrapunha aos conhecimentos científicos dos últimos 300 anos, em que reinava a física clássica, que pregava que a propagação da energia se dava de maneira contínua. Planck mostrou que a energia é armazenada no interior do átomo em níveis descontínuos, associados a números inteiros, 1, 2, 3, com quantidades específicas, como se fossem pacotes de energia, que chamou de quanta, dando origem ao termo quântico. A energia, portanto, é quantizada em órbitas específicas ocupadas por elétrons, que são as partículas do átomo com carga negativa, que ficam em torno do núcleo, cuja carga é positiva. Planck apresentou uma equação que sintetiza essa ideia. Energia igual a NHF. Essa equação revela que a energia de um elétron depende do nível de energia, que é o N, em que ele se encontra e que só pode ser um número inteiro da constante de Planck, que é o H, e da frequência, que é uma grandeza que revela o caráter vibracional da matéria, como Tesla havia falado. Quanto maior a frequência, mais rápida é a vibração e maior será a energia. Repare que temos 2 equações que falam de energia usando componentes distintos. Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado e energia igual a NHF. Se igualarmos as 2 equações, temos que massa vezes a velocidade da luz ao quadrado é igual a NHF. Observe que há uma relação direta entre matéria, que é o M, e frequência, que é o F, revelando um caráter inerente à matéria, o caráter vibracional. O aparente repouso do mundo material é ilusório, a matéria é camuflada quanticamente. Nas profundezas do mundo subatômico,
tudo está vibrando incessantemente. O valor muito pequeno da constante de Planck disfarça a real natureza do universo, e temos a impressão de que a matéria é algo inerente, parado. Me acompanhe com atenção, porque a compreensão dessa realidade vai ser decisiva no seu processo de autocura. O salto quântico, a ruptura do tempo. Um dos fenômenos mais incríveis que acontece no interior do átomo é o salto quântico. Como os elétrons ocupam níveis descontínuos associados a números inteiros, para um elétron ir de um nível para o outro é preciso dar um salto. Para ir de um nível mais baixo para um nível mais alto, ele precisa ganhar energia. E para ir de um nível mais alto para um nível mais baixo, ele precisa perder energia. Só que esse não é um salto qualquer. Niels Bohr, o arquiteto do átomo, conseguiu demonstrar matematicamente que o elétron, ao saltar de um nível para o outro, não pode ser encontrado nesse meio caminho que separa uma órbita da outra. Ele simplesmente desaparece em uma órbita e reaparece instantaneamente na outra. Há uma ruptura no tempo e espaço. O elétron, ao saltar, aparentemente parece estar em uma outra dimensão além do espaço-tempo usual. Dessa forma, podemos associar o salto quântico a momentos de mudança incrivelmente brusca de percepção em que simplesmente direcionamos a nossa vida a partir de uma nova motivação, que nos conduz a agirmos de maneira inspirada. Popularmente, o salto quântico pode estar associado à expressão cair a ficha, que significa que de uma hora para outra passamos a compreender algo. Na ciência, algumas descobertas importantes se deram por meio de insights provenientes de sonhos. O insight que levou o cientista e químico alemão August Kekulé a chegar à fórmula hexagonal do benzeno, por exemplo, que aconteceu em um sonho que ele teve em 1865. Graças a isso, ele influenciou de maneira inovadora o nascimento da química orgânica. No entanto, o salto quântico na mente costuma ser precedido de uma busca interior intensa por uma resposta ou pela compreensão de uma questão. Antes de ele acontecer, existe uma preparação que é o estímulo por meio de conhecimentos, leituras, diagnósticos, enfim, de tudo o que possa contribuir para esclarecer a sua busca por alguma resposta. Uma outra etapa do salto criativo é a decantação das ideias, proporcionada por momentos de silêncio, de meditação, de oração ou simplesmente de parar de pensar, se conectar para que o subconsciente assuma o comando e, com a ajuda do córtex frontal, comece a juntar as ideias que levam a uma solução. A última etapa é o insight, o momento em que acontece de a ficha cair, como se um clarão nos apontasse o caminho no meio da escuridão. Lembro que a primeira vez que eu consegui fazer a integração dos conhecimentos da física moderna com a neurociência, a epigenética e a espiritualidade aconteceu em uma caminhada matinal na Praça do Largo do Arrocho, em São Paulo, em 2013. Eu estava caminhando com a minha ex-esposa quando de repente a ficha caiu. E eu comecei a explicar aquilo para ela, entusiasmado com as conexões que havia conseguido fazer em toda a clareza pela primeira vez. Há um tempo que já havia processado aquelas ideias e subitamente ficou muito claro para mim porque adoecemos e como nos autocuramos. Desejo que até o fim do livro você possa se abastecer de ideias que o levarão ao seu salto quântico e a reconhecer o imenso potencial de autocura que traz dentro de você. São suas escolhas que permitem que você salte para níveis mais altos. Não localidade quântica. Somos todos um. Você é uma miniatura do universo e a música das suas células é captada pelas estrelas mais longínquas. Afine os instrumentos do seu mundo interior e harmonize as suas energias. A sua música interior faz parte de uma sinfonia cósmica maior. Um outro princípio quântico que vai esclarecer os processos de comunicação à distância é a não localidade quântica. O teorema desenvolvido pelo físico John Bell, conhecido como Teorema de Bell, estabelece uma distinção absoluta entre a mecânica clássica e a mecânica quântica. Na mecânica clássica, os fenômenos são locais, determinados pelo espaço e pelo tempo.
Por exemplo, a velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300.000 km por segundo, ou seja, no tempo de um segundo, a luz percorre a distância de 300.000 km. No mundo subatômico, as partículas, antes de serem observadas, não podem ser consideradas coisas, algo material, mas sim possibilidades de virem a se manifestar no mundo material. Niels Bohr mostrou no seu princípio da complementariedade que as partículas do mundo subatômico, assim como a luz, possuem um caráter dual, ou seja, podem se comportar como onda, possibilidade, ou como partícula, matéria, e isso depende da maneira como são observadas. Pela primeira vez, o observador passa a fazer parte da equação que define o modo como a realidade se manifesta. Como já falamos anteriormente nesse livro, Niels Bohr chegou a afirmar que tudo que chamamos de real é feito de coisas que não podem ser consideradas reais. No Teorema de Bell, ele mostra o que podemos chamar de inseparabilidade quântica ou emaranhamento quântico. Se um par de elétrons estiver correlacionado interagindo dentro de um mesmo campo eletromagnético, mesmo que você os separe fisicamente, eles se comportarão como se fossem uma unidade inseparável. Antes de cada elétron ser observado, eles ainda não são matéria, mas apenas uma onda com a possibilidade de vir a se tornar matéria. É a tentativa de observá-lo que cria o famoso colapso da função de onda, ou seja, a possibilidade de se manifestar no mundo real. Quando duas partículas estão emaranhadas quanticamente, ao serem separadas, mesmo por distâncias gigantes, quando observarmos apenas uma delas, provocaremos o colapso da função de onda, e essa partícula se manifestará no mundo material. Enquanto isso, a outra partícula que não foi observada, mesmo que esteja nos confins do universo, irá se comportar como se estivesse sendo também observada, e a sua função de onda também colapsará, e ela transitará no mundo das possibilidades para o mundo material. Fazendo uma analogia, imagine dois jogadores de pôquer que estão emaranhados quanticamente, só que um deles está jogando no Brasil e o outro no Japão, ou em qualquer parte do universo. Os dois estão para fazer uma jogada, só que o jogador do Brasil puxa a carta primeiro. No mesmo instante, o jogador do Japão também puxa a carta instantaneamente, como se uma mão invisível estivesse operando e jogando por ele. Se você já pensou em uma música e uma pessoa ao seu lado começou a cantá-la, ou se já pensou em alguém e no mesmo momento essa pessoa telefonou ou enviou uma mensagem para você, esses são fenômenos não locais. É muito comum a não localidade acontecer entre mães e filhos, ou entre irmãos gêmeos, ou entre pessoas que possuem fortes laços afetivos. Citação: Eu já nasci com superpoderes dados pela criação para que eu operasse milagres como Criador. A comprovação científica do Teorema de Bell já foi feita inúmeras vezes, e o emaranhamento quântico é a base dos computadores quânticos que já estão sendo desenvolvidos por gigantes do setor, como a IBM, a Microsoft e a Google. Além disso, a não localidade traz a base para a cura à distância. A oração intercessória feita à distância, o reiki à distância e todas essas outras que são feitas à distância. Assim como o experimento da intenção, praticado com grupos em várias partes do mundo pela escritora Aline McTaggart e por mim aqui no Brasil, desde 2014 no meu curso online Salto Quântico, com resultados incríveis. No experimento da intenção, uma pessoa se candidata voluntariamente, envia sua foto ou a de um familiar que precise de ajuda e relata sua história. Em um dia e horário previamente agendados, as pessoas do grupo direcionam a energia de cura para essa pessoa durante 30 minutos. A pessoa pode usar uma técnica como o reiki, cura reconectiva ou qualquer outra técnica ligada a alguma religião, como o passe espírita, o jorei, da igreja messiânica, uma oração, uma meditação, pode emanar vibração de cores com base na cromoterapia ou simplesmente enviar amor incondicional. Como o experimento demonstra, o mais importante é a sua intenção aliada a uma emoção elevada e a vontade de contribuir, de ser solidário com o outro ser humano que precisa nesse momento. O experimento da intenção é eficaz e não depende de crença ou orientação religiosa.
O amor é um estado vibracional que não é propriedade de nenhuma religião, e quanto mais você doa amor, mais você recebe. Se protege, sua vida se expande e faz sentido viver. Temos vários depoimentos nos nossos alunos do curso Salto Quântico que passaram por curas e transformações incríveis após participarem do experimento da intenção. Tenho publicado, por exemplo, em meu canal do YouTube, um vídeo com o depoimento de uma das nossas alunas, a advogada ambiental Maria Angélica Almeida, que tinha um sério problema de relacionamento com a mãe que foi curado de maneira emocionante após o experimento da intenção. Sugiro que você assista ao vídeo O Salto Quântico na Mente de Maria Angélica de Almeida. Para assistir o depoimento é fácil, basta utilizar o QR Code a seguir. Nós temos uma capacidade inata de nos autocurar. As conexões quânticas não locais fundamentam o que acontece nas constelações familiares, bem como as curas milagrosas realizadas por Jesus e outros mestres espirituais e as inúmeras curas que tenho presenciado entre os meus seguidores, alunos do meu curso Salto Quântico e da imersão Coaching Quântico. Desde 2018, quando ministrei o primeiro curso de Coaching Quântico, em Curitiba, temos colhido depoimentos de profunda transformação e cura que acontecem de maneira surpreendente. Eu nunca divulguei que tinha algum dom de cura e muito menos me preocupo em saber o que cada participante traz de problemas de saúde ou de outros desafios existenciais. De fato, o que acredito é que toda cura é um processo de autocura. O que faço durante a imersão Coaching Quântico é trazer clareza, fundamentando cientificamente a nossa capacidade inata de nos autocurar usando a inteligência incomensurável do nosso corpo-mente, de modo a acessar os programas que nos fazem adoecer e deixar de nutri-los, deixando-os ir, sem resistência, usando técnicas como EFT, Ho'oponopono, entre outras, e ressignificando-os. O processo de ressignificar equivale a uma reprogramação emocional e mental em que buscamos trazer um novo significado ao processo que nos causou alguma dor, saindo da vibração da queixa, da vitimização e buscando uma compreensão sistêmica para a situação, de modo a promover aprendizado, ativando, quando necessário, o circuito do perdão, do auto-perdão, da compaixão e da gratidão, e nos libertando das toxinas emocionais liberadas pelas lembranças, ressentimentos e culpa. Durante toda a imersão, realizamos várias práticas meditativas, de modo a acessar o poderoso estado de coerência cardíaca, que corresponde a um estado psicofisiológico em que a frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência respiratória estão em perfeita sincronia, influenciando positivamente o sistema endócrino e neuroimunológico. Nesse estado, o minicérebro que possuímos no coração, com 40 mil neurônios, influencia positivamente o nosso cérebro emocional, reduzindo o estresse, a ansiedade, a insônia e a depressão, e coordenando eficazmente mais de 1.200 reações químicas que ocorrem no interior das nossas células, entre outras coisas. Além disso, a frequência cerebral cai da frequência beta, que corresponde ao estado de vigília, e opera entre 12 e 30 Hz, e entramos no território do subconsciente a partir do acesso às ondas alfa, teta e delta. As ondas delta são predominantes no nosso cérebro desde o útero até a idade de 4 anos e operam entre as frequências de 0,5 Hz a 4 Hz. As ondas teta predominantes entre 4 e 8 anos operam entre as frequências de 4 a 8 Hz. As ondas alfa predominam entre 8 e 12 anos e operam entre as frequências de 8 a 13 Hz. Quando meditamos ou praticamos yoga, tai chi chuan ou outra prática contemplativa, desaceleramos a frequência das ondas cerebrais, nos libertamos do estresse e a nossa percepção muda. É quando começamos a ter clareza de que o nosso mundo interior é mais real que o mundo exterior, ou seja, começamos a perceber que o nosso estado emocional afeta como vemos a realidade e como nos relacionamos com as pessoas. Fica claro que o mundo como vemos é um reflexo do nosso mundo interior. Quando somos dominados pelo estresse, por exemplo, as ondas beta no seu nível mais alto, próximo de 30 Hz, predominam no cérebro
e o nosso livre-arbítrio é próximo de zero. As ondas beta começam a atuar no nosso cérebro assim que acordamos, quando estamos com frequências a partir de 13 Hz, aproximadamente. Se nos deixarmos levar por preocupações e sentimentos negativos, a tendência é que sua frequência aumente e se aproxime dos 30 Hz, que correspondem a uma mente estressada. Nesse estado, somos dominados pelo subconsciente, que tende a selecionar prioritariamente e simular as memórias negativas, fazendo com que entremos no estado conhecido como estado de luta e fuga. O nosso cérebro sobrevivente assume o controle e começamos a ver ameaça em tudo. Uma pessoa com mais de 35 anos, em estado normal, tem 95% das suas reações guiadas pelo subconsciente, de acordo com a neurociência. Quando a pessoa está estressada, esse número se aproxima de 100%, dependendo do nível de estresse, e nesse estado, como já falamos, o livre-arbítrio é quase nulo, pois a pessoa se comporta a partir de programas automáticos em que predominam o medo, a culpa, a raiva, a insegurança e outras emoções aflitivas que levam a pessoa a agir de maneira programada e previsível. Nesse momento, o cérebro sobrevivente entra em ação com uma legião de sabotadores que nos conduzem por meio de argumentos racionais a visitar cada loja do shopping das maldades e do shopping das ilusões. Cada loja equivale a uma rede neural com um banco de dados das experiências que vivemos e nas quais, por algum motivo, sofremos, nos decepcionamos, nos revoltamos e nos traumatizamos. Visitar essas memórias é uma forma de fazermos maldade com nós mesmos e sermos convidados a viver no território do medo, da culpa, da vergonha, do remorso, do ressentimento, da raiva e do orgulho. Isso para citar apenas alguns dos estados emocionais mais importantes e que nos levam a viver uma vida ilusória, em que o sofrimento, a infelicidade, a escassez, as carências e as doenças parecem ser inevitáveis. Ao entrar no shopping das maldades e no shopping das ilusões, passamos a viver uma vida miserável, desempoderada, vitimizada e sem solução, já que o nosso foco principal são os problemas e a resistência a eles. Quanto mais resistimos, mais reclamamos, julgamos ou questionamos, mais fortalecemos aquela rede neural associada ao problema, nos levando a reviver aquele sentimento o tempo todo. Emocionalmente, essa experiência sobrecarrega os nossos receptores celulares com a química da emoção correspondente, levando a que nos viciemos em viver literalmente infelizes e doentes. O mundo exterior nos parece ameaçador e perigoso, e passamos a viver em estado de alerta, prontos para reagir a um estado de perigo iminente. Somos reativos, e as nossas ações são previsíveis e sem criatividade. O mundo exterior parece ser mais real que o nosso mundo interior, e somos capazes de encontrar todas as justificativas para vivermos assim. Comumente, somos levados a justificar o nosso estado de estresse com uma causa exterior, sem perceber que a real causa do estresse habita dentro de nós e que o mundo interior apenas dispara os gatilhos que já estão armados por nós mesmos diante da nossa ignorância e incompetência de gerenciar e ressignificar a nossa história. Nesse ciclo, nós nos colocamos no papel de coadjuvantes de tudo o que aconteceu e nos tornamos vinculados aos fatos a partir da nossa vibração dominante, da nossa assinatura eletromagnética, que equivale às nossas crenças dominantes, que é a maneira corriqueira de pensamentos, sentimentos e formas de agirmos. A forma como percebemos o mundo vem da base de dados das nossas crenças dominantes, que determinam nossos comportamentos e escolhas e norteiam as experiências que iremos vivenciar para ativar as emoções que retroalimentamos os pensamentos que sustentam as nossas crenças e nossa personalidade. Nesse estado de estresse, vivemos em uma prisão emocional, de mãos atadas por nós mesmos. Somos prisioneiros da forma como percebemos e reagimos e nem nos damos conta de que o responsável pelo roteiro daquela história somos nós. Assim como também somos nós os únicos capazes de alterar esse mundo com novas cores. Citação: no estado de estresse, nos comportamos como nosso principal algoz.
fragilizamos o nosso sistema imune, comprometemos o nosso sistema endócrino e nervoso e somos reféns dos nossos sabotadores. Liberte-se do estresse, é essencial para acionar em você a sua inteligência inata de autocura e trazer leveza e sentido para a sua vida. Seja cordial consigo, reconhecendo os sabotadores. Com as sucessivas meditações quânticas de cura que realizo no coaching quântico, aliadas ao conteúdo que proporciona autorresponsabilidade e autoconsciência, eu consigo integrar o potencial dos dois hemisférios cerebrais e à medida que transitamos das ondas beta mais altas para as ondas alfa, teta, delta e gama, é visível que conseguimos sair do shopping das maldades e das ilusões e começamos a adentrar o paraíso da consciência, que é onde alcançamos a clareza de que o nosso mundo interior é mais real que o nosso mundo exterior. As ondas gama operam entre as frequências de 25 Hz e 100 Hz e são um tipo de onda extremamente favorável, comumente encontradas no cérebro de pessoas que têm muitas horas de prática de meditação. Nesse lugar da consciência, podemos visitar nossas memórias e reconhecer nossos sabotadores, que equivalem a softwares, programas subconscientes e até inconscientes, que, sob a justificativa de nos proteger, nos levam a viver emocionalmente no passado, com medo de que tudo que vivemos e não deu certo volte a acontecer. Ao identificar os programas, passamos a perceber que não somos o que pensamos. Nossos pensamentos respondem automaticamente ao contexto emocional que gerou a experiência da dor. Nós nos habituamos a encontrar justificativas para vivermos emocionalmente aprisionados ao passado. E foi com base nesses conhecimentos, com os avanços e com as transformações profundas que consegui na minha vida que organizei o roteiro da imersão Coaching Quântico. Usei muitas referências científicas e uma delas foi a do Dr. Joe Dispenza, neurocientista e referência mundial em física quântica e epigenética, que já citei anteriormente nesse livro. Estive 2 vezes com ele no Congresso Mundial de Medicina Quântica no Havaí e participei do seu workshop progressivo na Califórnia. Li toda a sua obra e em um dos seus livros ele fala sobre quebrar o hábito de ser quem você é. Foi com essa inspiração, além de outras referências teóricas que já vinha estudando e pondo em prática, como as constelações familiares e os 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz, baseados na sabedoria tolteca do México, que preparei o conteúdo do coaching quântico, sempre buscando o equilíbrio, o autoconhecimento, a ação, a ciência, a espiritualidade e o gerenciamento das emoções. Se conseguirmos cumprir os 4 compromissos, segundo Dom Miguel Ruiz, praticamente nos libertaremos dos principais problemas das nossas vidas e das doenças. Os 4 compromissos são: seja impecável com a sua palavra, não tire conclusões, não leve nada para o lado pessoal e dê sempre o melhor de si. O pecado, na visão tolteca, é algo que fazemos contra nós mesmos e por isso devemos ser impecáveis com o que falamos, pensamos e sentimos, sobretudo contra nós mesmos. O nosso diálogo interno, muitas vezes, é o nosso maior inimigo. Ao cumprir o primeiro compromisso, conseguiremos eliminar 80% dos nossos problemas, segundo Dom Miguel Ruiz. A reflexão que ele faz é que desde cedo nos acostumamos a viver em um mundo de mentiras e nos distanciamos do amor. Nós nos transformamos em contadores de histórias, muitas delas cheias de mentiras que negam o nosso próprio valor e o nosso poder pessoal, e por isso vivemos uma vida infernal e muitas vezes adoecemos. Se acostumar a ouvir a história dos outros sem levar muito a sério, bem como observar a nossa própria história sem se identificar com ela, já que boa parte é mentira, mas ouvir com respeito e atenção é uma estratégia para aperfeiçoarmos a nossa história e migrarmos para o caminho do amor, que é o que nos liberta das mentiras. Foi com a fusão de todos esses conhecimentos, aliados aos processos de transformação e autocura que vivenciei até hoje, que desde o primeiro coaching podemos confirmar que a metodologia é eficaz e contribui diretamente para levar as pessoas a praticar novos hábitos que aumentam o seu estado de presença e autoconfiança, e assim passar por mudanças epigenéticas que as levam a fabricar proteínas saudáveis.
Dessa maneira, elas podem observar mudanças significativas já durante a imersão de 2 dias e meio que passamos juntos, trabalhando intensamente na perspectiva de mudarmos o hábito de ser aquilo que não nos interessa mais, que nos pesa, nos puxa para baixo e nos distancia dos nossos sonhos e propósito de vida. O poder da meditação. Em 2019, fiz uma turnê quântica por 5 países europeus e 6 estados americanos. Vou compartilhar aqui o depoimento da médica brasileira Virginia Giofili, que participou do coaching quântico de Los Angeles em outubro daquele ano. Uma das meditações que pratico é a meditação dos seus sonhos, na qual oriento os participantes a se conectarem com clareza nos mínimos detalhes a um objetivo desejado e, ao mesmo tempo, se conectarem a uma ou mais emoções elevadas que servem de guia e como amplificadores da intenção. Eu peço que as pessoas escrevam em detalhes a situação futura que querem alcançar e que se conectem ao estado de gratidão pela conquista já alcançada durante a meditação. Pelo hábito de viver na resistência, é comum as pessoas que querem ter saúde falarem da doença que têm, e as que querem ter um novo relacionamento falarem mal dos relacionamentos passados. Na supervisão que faço, eu as ajudo a focarem a intenção no que querem realizar. A Virgínia me procurou e, antes de iniciar a meditação da manifestação dos seus sonhos, fizemos os ajustes necessários. Ela passava por problemas de dores crônicas e o seu objetivo principal era a superação dessas dores para atingir a saúde plena. O desafio era que ela não havia obtido bons resultados com a prática da meditação antes do curso do coaching quântico. No dia seguinte da prática que fizemos, ela gravou um depoimento que transcrevo aqui e que você também pode ver no meu canal do YouTube por meio do QR Code a seguir. Depoimento. Opa, eu sou a Virginia Giofili e eu sou médica. Faço medicina holística, medicina funcional aqui em Los Angeles e vim participar do coaching quântico através da minha mãe, que insistiu muito para que eu viesse conhecer o trabalho do Wallace Lima. Somos conterrâneos. E ela assiste a todas as palestras dele, então achou que ia ser muito interessante para mim. Eu estou em um processo de transformação e de renovação. E através da doença, eu descobri outras maneiras de cura. Tenho praticado medicina holística por vários anos, e isso me ajudou imensamente no meu processo de renovação da saúde. Mas eu ainda tinha algumas dores crônicas que estavam me incomodando, e eu não sabia a causa de onde viriam. E meditação é outra coisa que eu nunca consegui fazer, porque eu estou sempre pensando muito, meu cérebro não para. É tipo monkey mind, tipo mente de macaco. Então, eu estou sempre pensando muito e não conseguia me concentrar para a meditação. Mas ontem nós fizemos um exercício em que era para colocar a nossa intenção e a emoção de já ter conseguido aquele objetivo. E a minha intenção era de conseguir a saúde plena. Eu já estava agradecendo pela saúde que eu tenho, tanto a física como emocional e espiritual, e agradecendo muito pelo meu punho direito, que é o lugar em que eu tenho dores crônicas há muitos anos. Eu agradeci e escrevi na minha intenção que o meu punho direito iria me ajudar a escrever a minha nova história. E foi muito interessante. Eu fiz isso, tive a emoção da gratidão e da felicidade de ver que eu estou curada pelo punho que havia esquecido. Fui para casa, dormi muito bem ontem, pois eu estava super cansada. Voltei hoje, nem lembrei do punho, nem nada. Até que estou escrevendo e mexi o punho para cá, para lá. Não tem dor. Uai, cadê a dor? Sumiu. Sério? Tentei fazer exercícios diferentes, até yoga, que eu não estava mais podendo fazer, porque o meu punho não deixava, porque eu não podia flexionar ele. E eu digo, consegui. Então, eu estou super feliz, impressionada com os resultados. Feliz de ter conseguido realmente entrar em um nível de meditação. Feliz pelos resultados. Eu só tenho a agradecer. Imensa gratidão. Parece incrível, não é mesmo? Durante uma meditação que era uma técnica que ela não dominava bem, conseguiu mergulhar no processo de manifestação da realidade e curar uma dor crônica no punho direito,
Como em um passe de mágica, a dor sumiu completamente e Virginia realizou o sonho de usar o punho para escrever uma nova história. É importante que fique claro que foi ela quem acessou essa possibilidade que já estava disponível para ela no campo quântico. Citação: nas minhas conversas íntimas com Deus, eu sempre digo a Ele para que me use como seu canal e peço que minhas ações espalhem o amor, a coragem e a sabedoria. O que aconteceu com a Virginia se repetiu em todas as imersões que realizamos com o coaching quântico desde 2018. No meu último livro, Dê um Salto Quântico em Sua Vida, apresentei vários depoimentos de pessoas que participaram do meu curso online Salto Quântico e que passaram por curas e transformações incríveis. Algumas delas apenas vendo meus vídeos no meu canal do YouTube ou assistindo às minhas palestras. Isso acontece sempre que as pessoas estão muito focadas no que eu estou falando, e isso desperta nelas uma confiança tão grande que elas podem acessar uma nova possibilidade. No próximo capítulo, eu irei falar mais detalhadamente sobre o campo quântico, o campo do ponto zero, para você entender melhor como ele armazena todas as informações, todas as possibilidades por meio da nossa mudança, da nossa frequência interior, do nosso estado de ser, que equivale à nossa impressão digital eletromagnética, que possibilita entrarmos em sintonia com aquilo que queremos manifestar nas nossas vidas. Citação: quanto mais você pensa em algo, quanto mais profundamente acredita nisso, mais profundamente sua realidade se manifesta dessa maneira. Meditações quânticas de cura. Sente-se de maneira confortável e prepare-se para fazer uma bela viagem para dentro de você. Coloque as suas mãos no coração e respire pausadamente. Se pensamentos e sentimentos tirarem você do foco, apenas olhe-os e não os julgue. Não faça perguntas, não resista. Redirecione a sua atenção para a sua respiração, mantendo-a lenta, profunda e tranquila. Agora, imagine que se acende uma luz branca perolada e intensa dentro do seu coração. Essa luz pulsa a cada respiração, na frequência do amor, da alegria e da gratidão. E cada vez que você respira, a luz se espalha mais e mais pelo seu corpo, inundando suas células, seus ossos, seus órgãos, seus tecidos, sua pele, seus braços, suas pernas, seu tórax, seu pescoço, sua cabeça, seus pés, suas costas, até tomar todo o seu corpo. Enquanto continua a respirar pausadamente, tranquilamente, sinta a vibração do amor, da alegria e da gratidão nutrindo cada célula, cada átomo do seu corpo que agora se transforma em luz. Você agora é um ponto de luz no universo, irradiando amor, alegria e gratidão. Sinta seu corpo relaxar, sua mente repousar e, nesse estado, faça as afirmações a seguir. Primeira: eu sempre ando de mãos dadas com o amor, com a alegria e com a gratidão, e por isso me sinto sempre protegido, leve e feliz. Segundo: o meu corpo-mente é a ponte por meio do qual eu acesso Deus dentro de mim e a fonte dos milagres que habita o meu coração. Terceiro: ando tão apaixonado pela vida que entre um momento e outro gosto cada vez mais de mim e me sinto abençoado de poder expressar com confiança o que tenho de melhor dentro de mim. Reflexão quântica. Todo ser humano está comprometido com um projeto maior, que é um convite a expandir a sua energia amorosa e descobrir os mecanismos da cura dentro de si mesmo.